Para entender então essa questão do Maquiavel, né, ele separa a discussão, né, entre moralidade ou ética pública e privada. Tá? Então aqui ele está separando aquela noção grega, né, de que a vida pública e a privada elas se interpenetravam nesse sentido, né, que uma moralidade ou ética aqui refletia-se na outra. Não. Para o Maquiavel, as pessoas elas têm os seus próprios valores, né, que os indivíduos tomam como verdadeiros e guiam a sua vida de acordo com esses valores. Isso é extremamente importante. Só que eu não posso pegar essa moral privada e levar para a vida pública, tá? Para a ação do Estado. Porque se eu fizer isso, eu não vou conseguir dirigir o Estado. Tá? Os valores públicos eles são julgados não por uma moral essencialista, mas pela sua utilidade. Tá? Portanto, dentro desse pensamento do Maquiavel, a expressão de valores privados na esfera pública é um falso moralismo. Tá? O espaço de discussão pública ele tem a sua própria organização. Tá? Então a ética do Estado ela se insere dentro deste contexto. Ela se insere dentro do contexto da moralidade, da ética, da forma de condução do Estado, que visa a manutenção do poder, que visa o controle, né? Que visa o controle das classes poderosas, por exemplo, e a aplacação do ódio popular. Tá? Então o dirigente ele vai seguir estes princípios. Tá? O que leva muitas vezes a uma má interpretação do Maquiavel. Por exemplo, quando você usa o adjetivo maquiavélico. Tá? Que vem também daquela ideia de que os fins justificam os meios. Veja, o Maquiavel, mais uma vez, Maquiavel nunca disse essa frase, que os fins justificam os meios. Tá? Porque isso dá a apreensão, é fruto de uma leitura errônea, e dá a apreensão de que o Maquiavel justifica qualquer ação, né, do Estado. E não é assim. Porque uma ação muito forte e muito desumana, ela pode inclusive causar a queda do dirigente. Tá? Então a obra do Maquiavel, ela sempre foi lida, muitas vezes, muito mal lida, ou lida de maneira organizadamente errada. Tá? Porque, veja, o Maquiavel ele confronta a moralidade cristã. Tá? Ele confronta as virtudes cristãs dentro desse sentido. Tá? Então, veja, é importante a gente ler o Maquiavel adequadamente com o nome do seu tempo. Tá? Então, veja, o adjetivo maquiavélico, que é um adjetivo de característica pejorativa, né, de alguém que é mau, de alguém que age por má fé, de alguém que está enganando as pessoas, aplicado ao pensamento do Maquiavel, é o pensamento errado. Tá? Então, nós utilizaríamos, ou, né, etimologicamente falando, a palavra maquiaveliano, né, ou maquiavelismo. Maquiaveliano é quando eu me dirijo diretamente ao pensamento do Maquiavel, né, a exemplo por durkheimiano. Agora, quando eu estou falando das reflexões a respeito do pensamento do Maquiavel, eu uso o ismo, tá, o maquiavelismo. A exemplo, por exemplo, né, marxismo, tá, é aquilo que se pensaram a respeito do Marx. Tá? Então, o Maquiavel ele trabalha com imperativos, com noções muito claras, né? Como a gente falou agora há pouco do príncipe, como deve ser a postura do príncipe, né? Ou se é melhor o príncipe ter um exército próprio dele, ou um exército mercenário. Maquiavel fala, não, se você puder ter um exército próprio, tenha um exército próprio, porque o seu exército não vai te trair, né? Então, o mercenário já pode te trair. E por que o Maquiavel vê-se dessa maneira? Né? Porque o Maquiavel ele desvenda a natureza humana. Ele fala que o ser humano ele é mau, que o mundo político ele é palco de guerra, né? Que nós vivemos numa situação de guerra constante, de manutenção do poder. Tá? Então o poder político ele é o único que será capaz de manter a vida pública. Esse é um legado do Maquiavel extremamente importante. Queremos ter um espaço público bom, queremos ter um espaço público que mantenha, inclusive, o diálogo. Isso o Estado tem por função também manter. Tá? O espaço político é o espaço de manutenção da vida humana em sociedade. Por isso que ele tem a sua própria ética. Tá? Por isso que ele tem as suas próprias questões. Essa discussão ela é uma discussão extremamente fundamental. Tá? Então, rememorando
a apreciação da virtude e da fortuna, a apreciação de que a política tem sua própria ética, a apreciação de que a realidade ela não é uma realidade idealizada, né? De que o príncipe ele tem que agir de acordo com as circunstâncias, é uma discussão extremamente fundamental. É óbvio que uma leitura histórica da ação do príncipe pode ser questionada, né? Mas nós estamos falando de como o príncipe age dentro daquele contexto, dentro daquele cenário. Tá? Então é preciso entender as ações dentro dessa noção de manutenção do poder e de estabelecimento desse poder. Tá? Tanto é que o Maquiavel, deixa eu tirar-me aqui, só um minutinho. Opa, não, errado. Aí. Tanto é que no Príncipe, né, a gente deve ler esse livro, extremamente importante, de acordo com o contexto, como nós já falamos, né? E a leitura do Príncipe, ela deve ser lida também com leituras, ela deve ser feita com entendimentos posteriores do próprio Maquiavel, onde nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, o Maquiavel mostra que depois do poder estar centralizado, ou seja, até mesmo de uma forma absolutista talvez, depois da estabilidade ter sido feita, tá? Depois do Estado estar estável, o Estado deve caminhar para um Estado, digamos assim, republicano, tá? Uma vez que o poder absoluto só por ele mesmo não justifica a manutenção, ou seja, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão se cansar de um poder totalmente concentrado na mão do príncipe, tá? O príncipe deve mandar esse poder para o povo, tá? Fundar um poder republicano, fundar uma moral assentada no bem comum. Então veja, uma vez que o poder está garantido, a estabilidade está posta, né? As ações elas têm como finalidade o bem-estar do povo, o bem-estar da cidade, tá? E não mais consideradas boas e más nelas mesmas. Por isto que aquela frase de que os fins justificam os meios está errada, né? Porque a finalidade dentro desse pensamento é alcançar a estabilidade e a partir do momento dessa estabilidade garantida, você estabelece um governo de características republicanas, passando esse poder para a mão do povo. Tá? Então, o pensamento do Maquiavel ele é fundante da filosofia moderna. Ele é fundante da filosofia política. Tá? Espero que tenha ficado claro essa discussão a respeito do Maquiavel. Obviamente que ela é uma discussão muito mais aprofundada, né? Mas nós estamos abordando aqui os principais elementos ou aqueles elementos que virão a cair em uma determinada avaliação sua. Ok? Um abraço então, meu jovem e minha jovem.